Esse papo de comer de 3 em 3 horas eu comecei a ouvir muito em academia, né? Quando eu comecei na minha juventude a malhar, então eu via muito professor falando que tem que comer de 3 em 3 horas e tal, proteína, carboidrato. Naquela época eu era muito mais ignorante do que eu sou hoje em relação à alimentação, e olha que eu não entendo muito. Mas era muito engraçado quando eu ouvia o professor falando, não, tem que comer carboidrato, tem que comer proteína. Eu não fazia ideia de quais alimentos do que tinham era, proteína, quais alimentos tinham carboidrato e tal. Então, vamos conceituar aí essas coisas. E por sinal, te digo mais, e exemplificar. Esse exemplo que você está dando da academia, quando o objetivo, por exemplo, é ganho de massa magra, né? Aquela pessoa que quer ganhar musculatura, quer ficar maior, quer ficar mais forte, essa coisa do comer de forma fracionada realmente faz mais sentido. Não porque o fracionamento vai importar. A literatura científica deixa muito claro pra gente que não existe essa necessidade de fracionar a quantidade de proteínas que nós vamos conceituar já. Quando isso é comparado com pessoas que fazem menos refeições, comem menos vezes, realmente o resultado é o mesmo. Então, quando uma pessoa está comendo para ganhar massa magra, quando o objetivo dela é aumentar a sua musculatura, parte-se do princípio que ela vai comer bem mais do que a necessidade dela. E eu costumo dizer para meus pacientes que comer a menos é mais fácil do que comer a mais. Porque quando a gente está pensando em comer a mais, a gente pensa em comer uma batata frita, um lanche, um milkshake, é realmente muito fácil. Mas comer a mais de batata doce, frango, batata e carne moída, é isso aqui. Então, para essa pessoa que tem uma quantidade muito grande para comer, realmente, fracionar vai ser uma ótima. Mas não porque o fracionar é que importa. O que importa é ela conseguir bater aquela quantidade necessária para o dia. A vantagem de ser jornalista é que a gente, a pretexto de ter uma entrevista, a gente convida para dar consulta grátis aqui na Jovem Pan. E é o seguinte, então já conceituamos a carboidrato e a proteína? O lance de conceituar o carboidrato, a proteína e a gordura, eu até vou falar aqui de forma mais simples, mas também sugiro que lá nos meus destaques no Instagram tem um chamado macronutrientes. Porque quando a gente fala de nutrientes, então a gente tem os macro e os micro. Os micronutrientes são os pequenininhos, então a gente estaria falando dos minerais, das vitaminas. E os macros são os grandes, os carboidratos, as proteínas e as gorduras. E nesse Store em Destaque eu conceito muito bem, está conceituado muito bem a diferença deles. Basicamente, carboidratos, proteínas e gorduras estão em quase todos os alimentos. Então, todos os alimentos da Terra são perfeitos de um dos três, ou de dois, ou dos três. Então, imagina como se fossem 3 barras, que conforme eu subo uma, eu tenho que descer a outra, tá? Uma é dependente da outra. Então, eu tenho um alimento que, de repente, tem bastante carboidrato, por isso ele tem menos proteína, de repente, bem menos gordura. Aí, eu tenho alimentos que tem bastante gordura e tem pouquinho carboidrato e assim vai. A natureza trabalha de um jeito tão bacana que não mistura um excesso de carboidratos com um excesso de gordura. Então, nós fizemos isso, né? E, por sinal, arrasamos, né? Porque ficou uma delícia. Então, ela não mistura. Por isso que todos esses 3 macronutrientes estão nos alimentos, fazendo a composição desses alimentos. Então, por exemplo, os carboidratos, que são fontes de energia, estão primordialmente nos grãos, nas raízes, nas frutas. O que não significa que eles não estejam, por exemplo, nos legumes, nas verduras, mas estão em pequena quantidade. As proteínas, então, estão basicamente nas carnes, nos ovos, nos laticínios, o que não significa que não estejam nos grãos também. Então, tem grãos que são boas fontes de proteína. E as gorduras estão, basicamente, na gordura da carne, então, nos óleos, né, na gordura da manteiga, da banha de porco, do abacate e assim vai. Então, basicamente, são os 3 macronutrientes que perfazem todos os alimentos que a gente tecnicamente come no dia a dia. E por que o diabo dessa história de que não pode comer carboidrato à noite? Que chega de noite, eu quero me entupir de carboidrato e não posso. Que história é essa? Eu sempre falo pro meu paciente que quando ele vem muito ciente dessa verdade, eu digo pra ele, tá, então deixa eu entender, é à noite o negócio, então não pode comer à noite. Não, maravilha, não vou comer à noite. Eu digo, mas e se eu pegar um voo aqui agora e eu for para o Sudeste Asiático? Lá tá de dia, aqui tá de noite. E aí, tá contando o meu fuso de lá, tá contando o meu fuso daqui. Quantos dias demora? Eu já dei esse tipo de resposta. A pessoa fala assim, você vai comer carboidrato à noite? Você diz, eu não vou dormir agora, pra mim não é noite. Exatamente. Eu ainda vou fazer isso e aquilo. Eu costumo falar no Instagram que comida boa é boa a qualquer hora e comida ruim é ruim a qualquer hora. O que a gente tem que entender é de onde veio essa história para poder desmistificar como o negócio das 3 em 3 horas. Adoro desmistificar. Adoro. É bom, é bom. Então, assim, de onde veio o lance de que era à noite o problema? Bom, tecnicamente, as pessoas que comem muito à noite tendem a ter passado o dia sem comer. Ou tendem a ter comido muito pouco durante o dia por estar tentando comer menos. E aí que tá a chave. É natural que uma pessoa que está tentando se segurar, está tentando perder uns quilinhos, está tentando ali manejar as coisas, ela esteja mais ávida por isso durante o dia. E aí, quando chega às 6, 7 horas da noite, é óbvio que bate aquilo, porque calorias são necessidade fisiológica.
Então, da mesma forma que a gente precisa respirar, precisa dormir, precisa evacuar, a gente precisa ingerir calorias. E qualquer necessidade fisiológica que eu suprimir, em algum momento meu corpo vai tentar compensar. Isso é natural. Então, se eu falar pra você, olha, o que emagrece é dormir pouco. Você vai dormir 3 horas hoje, 4 amanhã, 2 depois, mas no final de semana você vai dar aquela hibernada. Ou se você passar 1 minuto debaixo d'água submerso, quando você voltar à superfície, você não consegue voltar a respirar normalmente. Você dá uma compensada, né? Você faz um... Então, essas calorias que as pessoas tentam segurar durante o período do dia, normalmente quando estão nesse objetivo, é normal que elas sejam chamadas à chincha à noite. E fora isso, tem a questão que é a mais importante, que é a questão social e a questão comportamental. Você, por exemplo, eu sei que tá aqui o tempo inteirinho. Eu vou em casa cochilar e volto. Pois é. Então, e aí a hora que você chega em casa, é aquele momento, né? Por isso que eu tô resfriado. Então, precisa descansar. E aí a hora que chega em casa... Depois você vai me dar a receita pra aumentar a imunidade. Mas essa é a próxima pergunta, vamos lá. E aí a hora que você chega em casa, então tem essa coisa comportamental de falar, pô, tô no aconchego, cheguei, vou descansar. E aí é natural que sinta a falta daquela comida do acalento. Se isso acontecesse, então, por exemplo, se você fosse uma pessoa que dá o plantão, como muito médico faz, às vezes o enfermeiro faz, dá o plantão à noite e fica em casa durante o dia, se ele é aquele que dorme pouquinho e depois passa o dia todo em casa, é normal que ele tenha isso que a gente sente à noite, à tarde. Então, não é o problema de comer carboidratos, ou seja, o que for, à noite. O problema é o que come durante o dia todo, no saldo do dia todo. Carboidrato em excesso, proteína em excesso, gordura em excesso, qualquer excesso vai engordar uma pessoa, não importa o horário que ela coma.